e dele não fizemos caso. Isaías 53, verso 3. Nossa frieza em relação ao Salvador resultou primeiramente do mal natural de nossos corações. Podemos discernir claramente porque o dissoluto e o perverso têm pouco apreço por pureza e excelência. A mesma razão pode ser dada do nosso desprezo pela encarnação da virtude na pessoa do Senhor Jesus. O pecado é loucura que desqualifica a mente para o julgamento sóbrio, cegueira que torna a alma incapaz de apreciar a beleza moral. É de fato uma perversão de todas as capacidades em tal escala que, sob a sua influência terrível, os homens ao mal chamam bem e ao bem mal. Fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Para nós, em nossa condição caída, demônios muitas vezes parecem ser mais justos do que anjos. Confundimos os portões do inferno com os portais da glória e preferimos as mentiras camufladas de Satanás às verdades eternas do Altíssimo. Vingança, luxúria, ambição, orgulho e vontade própria são mais frequentemente exaltadas como os deuses da idolatria dos homens, enquanto santidade, paz, contentamento e humildade são vistos como indignos de uma consideração mais séria. Ah, pecado, o que foi que fizeste? Ou melhor, o que desfizeste? Não te contentaste em roubar à humanidade a coroa, desviá-la de seu reino feliz, estragar suas vestes reais e saquear o seu tesouro. Tens feito muito mais do que isto. Não basta degradar e desonrar, feres tuas vítimas, cega-lhes os olhos, fecha os seus ouvidos, confundes o seu julgamento e amordaças a sua consciência. Sim, o veneno da tua flecha malévola contamina a fonte com morte. Tua malícia penetrou o coração da humanidade e, por conseguinte, encheu suas artérias com corrupção e seus ossos com depravação. Sim, monstro, te tornaste um assassino, pois nos deixastes mortos em transgressões e pecados. Este último termo desvenda todo o mistério, pois se estamos espiritualmente mortos, naturalmente é impossível conhecer, reverenciar o príncipe da glória. Acaso o morto pode ser levado ao êxtase, ou pode o seu corpo ser motivado à contemplação sublime? Tente estimular um corpo sem vida, enquanto ele ainda não virou banquete para os vermes, e a moldura ainda está completa, embora sem vida. Traga para perto dele o alaúde e a harpa. Deixe que melodias suaves e harmonias lindas tentem induzir esse homem ao prazer. Ele não vai sorrir com melodias harmoniosas, nem se comoverá com a cadência melancólica. Sim, ainda que a orquestra do Redentor extravasasse com fulgor sua música, ele se manteria surdo ao encanto celestial. Você quer assaltar este homem morto? Você quer assaltar a cidade por outro portão? Então coloque perante os olhos desse ser as mais lindas flores colhidas desde que as plantas do Éden foram criadas. Será que ele atentará para a delicadeza da rosa ou a brancura do lírio? Não, esse homem não reconhece a ternura delas, mais do que as águas do Nilo percebem a flor de lótus que sustenta em seu leito. Venham ainda tâmaras da Arábia e os ventos impregnados dos odores aromáticos do Ceilão, e que o incenso de substâncias fragrantes, de olíbano e mirra, exale diante dele, eis que suas narinas permanecem tão imóveis quanto a de uma estátua, e seus lábios não manifestam nenhum prazer. Sim, você pode trazer auxílios mais poderosos, como o estrondo de uma avalanche, o bramido de cataratas, a fúria do oceano, o uivo dos ventos, o ribombar de um terremoto, o grande som de um trovão. Ainda que todos esses sons unidos de uma só vez ressoassem, não levantariam um homem morto do seu divã fatal. Está morto, e este fato desvenda todo o mistério. Assim também nós, agora avivados pelo Espírito Santo, estivemos um dia mortos no pecado, e dele não fizemos caso. Eis aí a raiz de todos os nossos delitos, a origem de toda a nossa iniquidade. As causas secundárias da loucura que cometemos estão logo abaixo da superfície e requerem apenas um momento de observação. O amor próprio contribuiu em muito para que maltratássemos o amigo dos pecadores. A presunção com nossos méritos próprios
fez-nos indiferentes às reivindicações daquele que buscava para nós uma justiça perfeita. Os sãos não precisam de médico. Nos sentimos insultados pela linguagem de um evangelho que nos falava como se fôssemos seres indignos. A cruz pode exercer pouco poder onde o orgulho oculta a necessidade de perdão. Um sacrifício é pouco valorizado quando não estamos conscientes de que precisamos dele. Em nossa opinião, éramos as criaturas mais nobres. A oração do fariseu poderia sinceramente provir de nós. Ganhamos algumas ninharias aqui e ali desonestamente, mas no geral pensávamos que estávamos nos tornando ricos e abastados. E mesmo quando sob a poderosa voz da lei éramos defrontados com nossa pobreza, ainda esperávamos, através da obediência futura, reverter a sentença, e estávamos totalmente relutantes em aceitar a salvação que exigia uma renúncia de todos os méritos e uma confiança simples no Redentor crucificado. Jamais deixaríamos a nossa lida, nem abandonaríamos a teia da aranha do esforço próprio, até que todo o trabalho nos fosse tirado das mãos e nossos dedos se tornassem incapazes. Somente então nos vestiríamos com a justificação pela graça. Ninguém pode pensar muito de Cristo até que pense pouco de si mesmo. Quanto mais baixa for a visão de nós mesmos, tanto mais elevados serão os pensamentos sobre Jesus. Somente quando o aniquilamento próprio for completo, o Filho de Deus poderá ser tudo em todos. A vanglória e o amor próprio são férteis progenitores do mal. Crisóstomo chama o amor próprio de uma das 3 grandes armadilhas do maligno, e Bernardo o denomina uma flecha que perfura a alma e a mata, um inimigo insensível e astuto, não percebido. Sob a má influência deste poder, nós comumente amamos mais quem nos causa mais danos, pois o adulador que alimenta a nossa vaidade com clamores agradáveis de paz, é muito mais considerado do que o bendito Jesus, que com seriedade nos adverte de nosso estado doentio e depravado. Mas quando a autoconfiança é retirada, quando a alma é despida pela convicção do pecado, quando a luz do Espírito revela o estado repugnante do coração, quando o poder da criatura fracassa, quão precioso é Jesus! Como o marujo prestes a naufragar agarra-se à tábua flutuante, o moribundo olha para o médico e o criminoso valoriza a clemência, assim estimamos o libertador das nossas almas como o príncipe dos reis da terra. A repugnância de si mesmo proporciona uma paixão ardente pelo amante de nossas almas, cheio de graça. A autocomplacência esconde de nós a sua glória. O amor ao mundo também tem sua participação no mau uso deste querido amigo. Quando ele bateu na porta, nós lhe recusamos a entrada porque o outro já havia entrado. Já tínhamos escolhido outro esposo, a quem basicamente entregamos o coração. Dá-me riquezas, diz alguém. Jesus responde: eis-me aqui. Eu sou melhor do que as riquezas do Egito, e vale mais a pena passar vergonha por mim do que desejar tesouros escondidos. Mas o outro replica: tu não és a riqueza que procuro. Não busco uma riqueza assim sem substância, ó Jesus. Não me importa uma riqueza para o futuro, desejo uma riqueza para o presente. Quero um tesouro em que posso pôr a mão agora. Quero um ouro para comprar uma casa, uma fazenda, bens. Anseio por joias brilhantes que adornem meus dedos. Não te peço aquilo que está por vir. Pensarei nisto depois que os anos passarem. Um outro de nós suplica: eu peço por saúde, pois estou doente. O melhor dos médicos aparece e gentilmente promete: vou curar a sua alma, tirarei a lepra e o tornarei são. Não, não, respondemos. Não foi isso que pedi, ó Jesus. Peço um corpo forte, para que eu possa correr como Azael ou lutar como Hércules. Quero me livrar da dor física, mas não te peço saúde espiritual, porque não é isso que eu quero de verdade. Um terceiro implora por felicidade. Ouve-me, disse Jesus, meus caminhos são agradáveis e minhas veredas tranquilas. Não é essa alegria que procuro, replicamos precipitadamente. Quero um cálice transbordante para saboreá-lo deliciosamente. Tenho paixão por noitadas festivas e dias alegres. Quero danças, festanças e outros prazeres comuns deste mundo. Reserve o seu porvir para os fanáticos. Que eles vivam de esperança. Eu prefiro este mundo e o presente.
Assim, cada um de nós, a seu modo, dirigiu seu amor para coisas terrenas e desprezou as do alto. Certamente, não foi um pintor malvado que rascunhou nossas vidas com seu lápis de desenho. O intérprete levou-os novamente e os colocou numa sala, onde havia um homem que não podia olhar para o outro lado senão para baixo e segurava na mão um escovão. Acima dele havia outro com uma coroa celestial na mão. Este lhe ofereceu a coroa em troca do escovão. O homem, porém, sem olhar para cima nem prestar a menor atenção, varreu para junto de si a palha e o pó. Essa é a nossa história. Enquanto amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós, nem o do Filho Jesus. Não se pode servir a dois senhores. O mundo e Jesus jamais estarão de acordo. Precisamos poder cantar a primeira parte da estrofe de Madame Guyon antes de podermos concordar com sinceridade com a segunda. Adeus, prazeres vãos daqui, esportes e alegrias mil. Para mim não tem sabor. Felicidade só na cruz. O resto, vi com meu Jesus, é lixo sem valor. Seria uma grande omissão não observarmos que nossa ignorância sobre Cristo foi a principal causa de nossa falta de amor por Ele. Agora compreendemos que conhecer a Cristo significa amá-lo. É impossível ter uma visão da sua face, contemplar sua pessoa ou entender sua missão sem sentir nossas almas aquecidas por Ele. Tal é a beleza do nosso bendito Senhor, que todo homem, exceto o espiritualmente cego, presta uma pronta homenagem a Ele. Não é preciso eloquência para apresentar Cristo àqueles que o veem pela fé, porque Ele é o seu próprio orador. Sua glória fala, sua boa vontade fala, sua vida fala e, acima de tudo, sua morte fala. O que esses falam sem omitir sons, o coração aceita com boa disposição. Jesus está oculto da visão do mundo em geral, pela sua incredulidade, por aqueles que o cegou. Sem isso, a visão dele teria causado profunda veneração. A humanidade desconhece a jazida de ouro escondida na mina de Jesus Cristo. Do contrário, certamente a exploraria dia e noite. Tampouco descobriram a pérola de grande valor. De outra forma, teriam vendido tudo o que possuem para comprar o campo onde ela se encontra. A pessoa de Cristo cala toda eloquência de quem quer descrevê-lo. As mãos do artista ficam paralisadas ao escolher as cores adequadas para pintá-lo, e o escultor não saberia por onde começar a talhar a imagem dele, nem que fosse possível em uma pedra maciça de diamante. Nada existe na natureza comparável a ele. Diante do seu resplendor, o brilho do sol escurece. Sim, nada pode competir com ele, e o próprio céu enrubesce com a simplicidade do seu semblante ao contemplar este totalmente desejável. Há vocês que passam por ele sem considerá-lo. Bem disse Rutherford: se o conhecêssemos e víssemos a sua beleza, nosso amor, nosso coração, nossos desejos convergiriam nele. O amor, por natureza, lança sobre o objeto amado seu espírito e força, bem como tudo que é bom e digno de amor. E o que existe mais belo do que Cristo? O mundo judeu crucificou porque não reconheceram seu rei, e nós o rejeitamos porque não tínhamos visto que ele preenche nossos anseios, nem acreditávamos no seu amor por nossas almas. Todos podemos proferir este monólogo de Agostinho. Existia uma grande nuvem escura de vaidade diante dos meus olhos, de modo que eu não podia ver o sol da justiça e a luz da verdade. Sendo filho das trevas, eu estava envolto em escuridão. Eu amava as minhas trevas, porque não conhecia a tua luz. Eu era cego e amava a minha cegueira, e andava de escuridão em escuridão. Mas tu, Senhor, és meu Deus, que me tiraste das trevas e da sombra da morte. Tu me chamaste para essa gloriosa luz, e eis que agora vejo. Vemos que a profunda tristeza penitente nos fica bem. Tal qual a lágrima é a melhor rega para o túmulo, e as cinzas são a coroa certa para a cabeça de luto, assim os sentimentos de penitência são a maneira certa de lembrar uma conduta que abandonamos agora e agora repugnamos. Não conseguimos entender o cristianismo daqueles que são capazes de narrar a história do seu passado com satisfação, contando seus testemunhos.
Já vimos pessoas recontarem seus crimes com tanto prazer quanto um velho soldado descreve suas façanhas na guerra. Tais pessoas chegam a exagerar seu mal para tornar seus casos mais dignos de admiração e a gloriar-se de seus pecados do passado como se fossem ornamentos de sua nova vida. Para estes repetimos as palavras de Paulo aos Romanos: agora vos envergonhais. Se o pecado tem o seu monumento, que seja num monte de pedras arremessadas pelas mãos da excomunhão, não um mausoléu erigido por mãos da ternura. Vamos dar-lhe um enterro de Absalão, não permitindo que descanse num sepulcro real. A libação de lágrimas não deve ser a única oferta no santuário de Jesus. Vamos também exultar com alegria indizível. Se temos de lamentar pelos pecados cometidos, quanto mais havemos de nos alegrar pelo seu perdão. Se o nosso estado anterior enche-nos os olhos de lágrimas, será que o nosso estado atual, o estado em que nos encontramos, não fará nossos corações pularem de alegria? Sim, precisamos e iremos louvar o Senhor pela sua graça soberana e incomparável. A nós cabe entoar-lhe um canto eterno pela mudança do nosso estado. Ele nos deu olhos para ver e o fez por mera e imerecida misericórdia, uma vez que, assim como outros, dele não fizemos caso. Certamente Jesus não nos elegeu para a alta honra de sermos um com ele por causa do nosso amor por ele, pois de fato confessamos exatamente o oposto. Dizem que, ao perguntarem ao santificado antepassado deste escritor, o Dr. Ripon, por que Deus escolheu o seu povo, ele respondeu: porque o escolheu. E quando repetiu-se a pergunta, ele novamente respondeu: porque o escolheu. E se me perguntarem isso 1000 vezes, não poderei dar-lhes outra razão. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que a nossa gratidão pela graça divina redunde em louvores. Que todo o nosso ser entoe honras a Ele, o qual nos elegeu de modo soberano, nos redimiu por seu sangue e nos chamou por sua graça. Não haveríamos também de prostrarmos profundamente o espírito com a lembrança de nossa culpa? O objeto da presente contemplação não deveria ser uma punhalada no coração do orgulho? Chegue mais perto, cristão, embora agora revestido da armadura da salvação, e veja como andava outrora nu. Não se gabe de suas riquezas. Lembre-se de como era um simples mendigo. Nem se glorie em suas virtudes, elas são estranhas ao seu coração. Lembre-se das plantas mortíferas, a vegetação nativa daquele solo mau. Incline-se com o rosto no chão, e apesar de não poder ocultar-se sobre as asas como os anjos, permita que o arrependimento e a autorrepugnância cubram-no. Não pense que humildade é fraqueza, ela provê o tutano, que é a força dos nossos ossos. Incline-se para vencer, prostre-se e torne-se invencível. Se tivéssemos uma visão correta de nós mesmos, a ninguém julgaríamos vil demais para ser regenerado, e não consideraríamos uma desonra carregar nos ombros o mais errante do rebanho. Entre nós há muito do Espírito. Espere-me passar, porque sou mais santo do que você. Aqueles que Jesus teria de agarrar pela mão, nós não arrastaríamos nem como Atenais. Tal é o orgulho de certos professores, que deveriam ser reconhecidos como legítimos sucessores dos antigos fariseus. Se fôssemos mais parecidos com Cristo, estaríamos mais prontos a ter esperança pelos desesperados, valorizar os indignos e amar os que estão atolados em seu pecado. A seguinte história, que o autor ouviu de um estimado ministro da Igreja da Inglaterra, talvez possa, como um fato, ser mais eficaz do que as palavras. Certo pastor de uma paróquia na Irlanda havia visitado todas as pessoas abrangidas por seu rebanho, exceto uma. Tratava-se de uma mulher com uma vida depravada. Ele temia que o fato de entrar na casa dela desse motivo de ofensa aos maldizentes, trazendo desonra para o seu ofício. Num domingo, percebeu a mulher entre os presentes ao culto, e durante semanas notou como ela dava atenção à palavra da vida. Pensou também ouvir, entre o som das respostas, uma doce voz e sincera, confessando solenemente seu pecado e implorando misericórdia. Compadeceu-se daquela filha de Eva decaída
Ele ansiava por perguntar-lhe se de fato seu coração havia sido quebrantado e desejava intensamente falar-lhe sobre a graça abundante, na esperança de que ela tivesse sido salva do fogo. Mesmo assim, a mesma atitude sensível o impediu de entrar na casa. Vez após vez, ele passou por sua porta com um olhar compassivo, ansioso pela salvação dela, porém zeloso de sua própria honra. Isso durou um bom tempo, mas um dia ela o chamou e, em prantos que revelavam um coração quebrantado, disse-lhe: Ah, Senhor, se o seu mestre tivesse estado nesta aldeia metade do tempo do Senhor, ele já teria vindo falar comigo há muito tempo, pois sou a pior das pecadoras e preciso mais do que ninguém da sua misericórdia. Podemos até imaginar o coração daquele pastor derretendo ao ver sua atitude ser condenada de modo tão cuidadoso na comparação com seu mestre amoroso. A partir desse dia, ele decidiu não negligenciar ninguém, mas sim reunir todos os marginalizados em Israel. Meditando nisso, que possamos, para nosso próprio proveito, ser constrangidos a fazer o mesmo, possibilitando que alguma alma tenha motivo para bendizer o nome de Deus, porque os nossos pensamentos foram dirigidos para ela. Que o Espírito da graça, que prometeu nos guiar a toda a verdade por meio da sua santa influência, santifique para o nosso bem essa visita à casa onde nascemos, despertando em nós todas as emoções convenientes e guiando-nos para ações compatíveis com este grato retrospecto.